Graças a Deus. Lucas, capítulo 18, versículo de número 18. Vamos meditar hoje nesta palavra, nesse texto. Vamos abrir o nosso coração para receber aquilo que Deus tem preparado para nós. Lucas, capítulo 18, versículo de número 18. Vamos à leitura da palavra de Deus. Assim diz: certa vez, um líder religioso judeu fez-lhe esta pergunta: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama bom? Perguntou-lhe Jesus. Só Deus é verdadeiramente bom, ninguém mais. Mas quanto à sua pergunta, você conhece os mandamentos que dizem: não cometa adultério, não mate, não furte, não dê falso testemunho, honre seu pai e sua mãe. O homem respondeu: eu tenho obedecido a cada uma dessas leis desde a minha infância. Versículo 22. Ao ouvir isso, disse Jesus: há uma coisa ainda que lhe falta. Venda tudo que tem, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Mas quando o homem ouviu isso, foi-se embora triste, porque era muito rico. Jesus ficou olhando para ele com tristeza e disse aos seus discípulos: como é difícil para os ricos entrarem no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Aqueles que ouviram dizer isso exclamaram: se é tão difícil assim, como pode alguém ser salvo? Ele respondeu: o que é impossível para os homens é possível para Deus. Amém, queridos? Senhor, nós declaramos e recebemos que temos a mente de Cristo ativada na nossa mente para entender e receber aquilo que Tu tens preparado para nós. E te pedimos, fala conosco, fala o nosso coração, alimenta o nosso espírito, alegra a nossa alma com a Tua palavra. E que a Tua palavra, ó Deus, nunca venha nos faltar, pois nós precisamos das Tuas palavras para viver, não só hoje, mas sempre. Amém e amém. Graças a Deus. Então, vamos meditar naquilo que lemos, vamos refletir sobre o que diz essa palavra, o que diz essa mensagem. Veja, eu sempre estou aqui pregando, falando para vocês que Jesus não é religião. O que Jesus é? Jesus é amor, Jesus é compaixão, Jesus é a verdade, Jesus é o caminho, Jesus é a vida. Ele não é religioso. A religião, ela mata. A religião, ela aprisiona. Aí de repente alguém diz assim: você está falando mal dos religiosos? Não, estou falando mal da religião de um modo geral. Não estou falando de pessoas, não estou citando pessoas. Repare que a Bíblia, ela faz questão de dizer aqui que esse homem que procurou Jesus, que queria seguir Jesus, era um homem religioso.
A religião faz com que você se apegue a coisas. A religião faz com que você fique preso em doutrinas que não são doutrinas de Jesus. A religião, ela bloqueia a mente de qualquer pessoa se tal pessoa se envolver e se deixar levar por ela. A religião. Jesus não é religião. E o religioso queria seguir a Jesus. O religioso tinha um desejo de saber como ele seria salvo. Porque ele pergunta aqui para Jesus: como eu faço para herdar a vida eterna? Como é que eu faço para ser salvo? Ele queria a receita. Ele queria saber como ele faria, o que ele tinha que fazer para ser salvo. A religião, ela ensina assim: para você ser salvo, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro. Já para quem segue a Jesus, crê naquilo que está escrito em Efésios capítulo 2, versículo 8. O que está escrito em Efésios 2:8? Está escrito assim: porque pela graça nós somos salvos. Veja, Efésios 2:8 não diz porque pela graça seremos. Não, ela diz somos salvos. Somos salvos. Mas como? Sem eu ter que fazer nada? Sim, porque tudo que tinha que ser feito, Jesus já fez por nós. Ou ele foi na cruz em vão, ou ele foi dar uma passeadinha lá na cruz, sofreu o que sofreu, para que não dessem nada. Todo preço que era para ser pago, toda dívida que toda a humanidade tinha e possuía, já foi pago. Quando Jesus foi na cruz, por cada um de nós, a dívida está quitada. Então, pela graça, nós somos salvos. Mediante o que? A fé. E essa fé não vem da gente, a Bíblia diz. É dom de Deus. Então a gente entende que a fé de Deus está dentro de nós. A fé de Deus está em nós. E se nós declararmos que somos salvos, seremos salvos. Já a religião não. A religião diz que você tem que fazer, como por exemplo, uma corrente de libertação. E o que Jesus diz? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A religião diz: você tem que fazer 7 sexta-feiras para se livrar do diabo, do capeta, da maldição. E Jesus, que não é religião, diz: e conhecereis a verdade. Quem é a verdade? Jesus. Ele não disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida? Então, quando ele diz: e conhecereis a verdade, ele está querendo dizer: olha, basta com que vocês me conheçam e saibam quem eu sou. Se vocês me conhecerem, vocês serão libertos. E uma vez libertos, é só me seguir, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele faz questão de dizer: ninguém vai ao Pai se não for por mim. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. O que esse homem tinha que fazer?
ele tinha que largar a religião. Ele tinha que colocar a religião de lado. Ele tinha que colocar de lado as doutrinas proporcionadas pela sua religião, para seguir a Jesus, para alcançar a vida eterna. Não foi isso que ele perguntou para Jesus? O que eu faço para ter vida eterna? Foi como se ele perguntasse: Jesus, eu quero ser salvo, como é que eu faço? E era só seguir a Jesus. É simples assim. Aí tem gente que nos dias de hoje dizem assim: mas não pode ser assim. Mas é assim. Não é de outro jeito. Não é de uma outra forma. Não é de uma outra maneira. É como Jesus determinou. É como Jesus diz que é. É como Jesus quer que seja. Amém, queridos? Glória a Deus. Então Jesus não é religião. Jesus é amor, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Jesus, como eu costumo dizer, é tudo em todos. Porque sem Ele, nada podemos fazer. Sem Ele, nada existiria. E tudo existe por Ele e por causa dEle. Sem Jesus, nada podemos fazer. Aí Jesus pergunta para o homem, olha como ele era religioso: você conhece as leis? E ele diz: moleza, sei de cor, desde a minha infância, desde a minha juventude. E um homem religioso achava, pensava que era só isso, conhecer as leis. E Jesus disse para ele: não, meu filho, uma coisa te falta. Uma coisa te falta. Vende tudo que você tem. Jesus pediu algum dinheiro para ele? Não. Vende tudo que você tem e dá para quem? Para os pobres. Aí depois que você fizer isso, aí você me segue. Faz assim: vende tudo que você tem, dá para os pobres, e assim que você fizer o que eu estou mandando, você me segue. E você vai ter um tesouro nos céus. Você não quer ser salvo? Para me seguir tem que ser assim. Tem que ser obediente. Tem que fazer o que eu mando fazer. Para me seguir, não pode ser do teu jeito, meu filho. Para me seguir, tem que ser do meu jeito. Jesus falando para ele: não é como você quer, é como eu quero. Então eu quero que você faça assim: olha, vende tudo que você tem, dá para os pobres e depois você me segue. O homem fez? Não. Por quê? Porque era religioso. Porque se fosse seguidor de Jesus, faria. Por isso que o meu objetivo aqui é fazer com que Cristo seja formado em cada um de nós. Para quê? Para que sejamos verdadeiramente seguidores e seguidoras de Cristo Jesus. O homem não obedeceu, o homem não fez aquilo que Jesus mandou ele fazer, porque ele era religioso. E a religião ensina a pessoa a ser gananciosa. Repare aí nessas igrejas. É uma disputa. Começa pelas próprias igrejas. Uma quer ser maior do que a outra, uma quer ser mais bonita do que a outra, uma quer ser melhor do que a outra. Repare, veja se não é assim.
Há uma disputa, e a disputa começa entre as denominações e, consequentemente, com as pessoas que frequentam esses lugares. Todo mundo vai em busca de quê? De carro 0 quilômetro, de mansão, de casa própria, de dinheiro. As pessoas hoje, a maioria delas estão indo para o templo para conquistar as bênçãos materiais. E a religião ensina assim. A religião, o religioso é desse jeito, é dessa maneira. As pessoas são apegadas às coisas. Mas quem segue Jesus não é apegado a nada. Quem segue Jesus não se apega às coisas materiais. E não pode se apegar às coisas materiais aqueles que seguem a Jesus de fato, de verdade. Você vê que a religião ensina a pessoa a ficar apegada às coisas. Porque isso é meu. Eu conquistei isso. Eu tenho isso, eu tenho aquilo outro. Meu irmão, minha irmã, preste atenção numa coisa. Sabe qual é a verdade? A verdade é que a gente não tem nada. Nenhum ser humano tem nada, absolutamente nada. A única coisa que a gente tem, e só tem aqueles que recebem, é a paz. Quando Jesus diz assim: a minha paz vos dou, e eu não a dou como o mundo a dá. A única coisa que a gente tem é a paz de Cristo. Isso é, a gente só tem a paz de Cristo se também nós recebermos essa paz. Mas do resto a gente não tem nada. Quando a gente chegou nesse mundo, a gente chegou trazendo alguma coisa? Nada. A gente chegou aqui careca, sem dente, roxo, murcho. É verdade, não é? Eu às vezes fico olhando assim, não falo nada para não criar polêmica. Mas já viu a criancinha logo quando nasce? É feinha, cá para nós. Murcho, roxinha, berrando. Aí as pessoas olham assim e dizem: que bonitinho, que listinha. Não é verdade? A gente chega aqui sem nada. Aí a gente vai conquistando coisas, né? A roupa do corpo, a casa, o carro, isso, aquilo outro, o emprego, o dinheiro, enfim. Daqui a pouco a gente vai embora. A gente leva o quê? A gente não leva nada. A gente chegou aqui sem nada e vai embora sem nada. Mas quando as pessoas estão aqui nesse planeta Terra, provisoriamente, elas fazem questão de tanta coisa. Mas a religião ensina com que as pessoas façam questão. Jesus não. Jesus, quando escolheu os discípulos, falou: ó, vai levar nada, hein? É a roupa do corpo, a sandália no pé e acabou. Não foi assim? E os discípulos escolhidos por Jesus começaram a seguir Jesus, deixando tudo para trás. E não eram apegados a nada. Absolutamente nada. Um exemplo: Pedro estava lá pescando com os seus companheiros de pesca. Naquela noite eles não haviam pescado nada. Estavam chateados, enrolando a rede, lavando as redes, para trabalhar no dia seguinte. Aí chega Jesus de manhã e diz assim: Pedro, entra aí no teu barco, vamos voltar para as águas. Pedro entrou, os companheiros dele também foram todos para o mar. Jesus deu uma palavra e depois disse assim: Pedro, lança as redes ao mar. E Pedro lançou e participou de uma
pesca maravilhosa. Estou resumindo a coisa aqui. E a Bíblia diz que era tanto peixe que Pedro teve que dividir com os companheiros dos outros barcos. Aí quando eles acabaram de participar da pesca maravilhosa, aí eles voltaram para a terra firme, e Jesus diz para Pedro: a partir de hoje, Pedro, você vai ser pescador de homens. Pedro, vem. Ele falou para Pedro ir em casa, avisar, e pegar dinheiro, e pegar isso, e pegar aquilo. Não. Falou: vem assim, do jeito que você está, Pedro. E Pedro foi. E assim aconteceu com os outros discípulos. Aconteceu com os outros discípulos da mesma maneira. Isso quer nos mostrar que seguidor de Jesus não é apegado a nada, mas a religião faz com que as pessoas se apeguem. Voltando ao texto aqui, Jesus diz para o homem: vende tudo que você tem, dá para os pobres, depois você me segue. Não foi isso que ele falou? O homem não fez, porque era apegado às coisas materiais. Quem quer seguir Jesus de fato, de verdade, não pode se apegar às coisas materiais. Tem que viver única e exclusivamente da fé, e pela fé, e da fé que Ele colocou dentro de nós. Aquele que quer seguir Jesus tem que crer, somente crer, que todas as suas necessidades serão supridas. Como diz o salmista Davi: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nós temos que viver nessa palavra, nessa fé. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ou então na palavra que Paulo diz lá em Filipenses capítulo 4, versículo 19: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das minhas ou das suas necessidades. Mas o religioso, apegado às coisas, não fez aquilo que Jesus mandou ele fazer, chorou, ficou triste. Por quê? Porque era dono de muitas propriedades, tinha muito dinheiro, e aí ele pensou: o quê? Eu vou dar o que eu tenho para os pobres, para seguir a Jesus, para ter a vida eterna? Não. Se para seguir a Jesus, se para ter a vida eterna eu tenho que fazer isso, então eu prefiro não fazer. Foi o que ele pensou. E aí eu pergunto para você: esse homem teve vida eterna? Não. Mas a escolha foi dele. Foi ele que escolheu não ter vida eterna, porque Jesus mostrou: quer ter vida eterna? É assim, é desse jeito. Faz que você vai ter a vida eterna. Ele não fez, não teve. Quem está de acordo, diga glória a Deus. Porque às vezes se prega isso e a pessoa diz: não é assim. Claro que é assim. Se lembra do que eu disse lá, que está escrito em Efésios 2:8? Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Então, nós que seguimos a Cristo, declaramos com a nossa boca que já somos e seremos pela fé. Mas se a gente não declarar, e se a gente desprezar essa palavra, a gente vai ter vida eterna? Não. Aí nós seremos considerados como mais um religioso,
adotado por esse mundo. Glória a Deus, queridos. Aí Jesus diz assim, como é difícil, né? Um rico herdar o reino de Deus. Como é difícil para uma pessoa que é religiosa herdar o reino de Deus. Isso já aconteceu há muitos anos atrás aqui. Inclusive, outro dia eu estava ouvindo a rádio e ouvi essa mensagem que eu preguei, uma mensagem que eu preguei, e eu falei exatamente o que eu vou falar aqui. Aqui mesmo, nesse púlpito. Eu pregando uma palavra, quando nós tínhamos reuniões aqui quarta-feira à noite, agora só pela manhã, uma mulher estava lá na porta da igreja, ela frequentava aqui, mas sempre foi uma pessoa religiosa, nunca uma seguidora de Cristo, porque se fosse uma seguidora de Cristo, agiria de uma outra maneira, de uma outra forma. Então ela estava lá na porta e a gente estava para encerrar a reunião, e quando eu fiz a oração final, acabei a reunião, Deus daqui falou ao meu coração, olha, ela tinha um problema nas mãos, que os dedos dessa mulher estavam ficando tortos. E aí Deus falou daqui, desse lugar aqui onde eu estou. Falou, olha, vai até ela, faz uma oração que ela vai ser curada. Aí eu fui até ela, falei o nome dela, que eu não vou falar aqui, que eu não sou trouxa, não sou bobo, porque se ela ouvir pode criar tumulto, e eu não quero tumulto com ninguém. Saí daqui, fui lá e falei, olha, minha irmã, vamos fazer uma oração. Deus falou no meu coração, você vai ser curada agora. Sabe o que ela me respondeu? Deixa eu primeiro pegar minha aposentadoria por invalidez, depois o senhor ora. Foi isso. Foi exatamente isso que ela falou para mim. Não, agora não. Primeiro, deixa eu pegar minha aposentadoria por invalidez, depois o senhor ora. Está combinado? E eu fiquei olhando assim para ela, sem saber o que dizer, sem saber o que falar. Depois Deus falou no meu coração e me mostrou essa passagem. Está vendo, filho? O religioso é assim. Ela estava interessada na aposentadoria por validez, ela estava interessada no dinheiro que ia cair na conta dela todo mês por causa da sua própria invalidez, por causa da sua própria deficiência. Então ela preferiu o dinheiro do que a cura, ela preferiu o dinheiro do que a saúde. E eu tinha certeza, eu tenho a certeza, irmãos, se naquele dia ela diz assim, ora, ela ia ser curada. Mas ela não foi porque ela não quis, porque ela rejeitou. Esse homem aqui não quis, ele rejeitou, porque era religioso, porque tinha o coração nas coisas materiais. E aí se lascou. Tanto o homem quanto a mulher que eu falei aqui. Aí Jesus diz, como é difícil o rico herdar o reino de Deus. Em outras palavras, como é difícil uma pessoa religiosa herdar o reino de Deus. É mais fácil um ladrão herdar o reino de Deus do que um religioso. Ah, mas aí você exagerou. Não. Se lembra do ladrão na cruz? Jesus falou para ele, ainda hoje você vai estar no paraíso comigo. Por quê? Porque ele tomou uma decisão, porque ele quis, porque ele estava consciente de que ele estava ali pagando pelo erro que ele havia cometido, mas que ele havia aceitado Jesus com seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força e com alegria, apesar de estar ali na cruz. Então Jesus disse para ele, olha, ainda hoje você vai estar comigo no paraíso. E não é exagero nenhum quando eu digo que é mais fácil
um ladrão herdar o reino de Deus do que um religioso. E as pessoas ficaram admiradas quando Jesus falou assim. E aí elas perguntaram: se é tão difícil assim, como pode alguém ser salvo? Porque há muitos religiosos nesse mundo. E aí Jesus respondeu: o que é impossível para os homens é possível para Deus. Tudo é possível àquele que crê. Repita comigo: tudo é possível àquele que crê. Olha aqui: pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de nós, é dom de Deus. Você crê nisso? Então tua salvação está garantida. Diga glória a Deus. Dá uma salva de palmas bem forte para o Senhor Jesus. Bem forte. Glória a Deus. Amém? Tomou posse disso? Recebeu essa palavra? Essa palavra de Deus para a nossa vida no dia de hoje. Os irmãos que estão me assistindo pela internet, Facebook, YouTube, curta e compartilhe essa mensagem para que outras pessoas recebam a palavra de Deus no seu coração, na sua vida, na sua alma. E os que estão me ouvindo pela rádio, continua a nossa programação normal. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.